Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse, capítulo 2, na carta à igreja, quarto dia da campanha dos 7 sinais, aleluia, de Deus na nossa vida, né? Quarta carta à igreja de Tiatira, Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Podemos ler? E diz assim a palavra do Senhor: é o anjo da igreja de Tiatira, escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira: a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, pedir a Ele sabedoria e discernimento nessa palavra. Amém? A igreja começa dando glória, 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 glória a Deus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Deus querido, Deus amado. Senhor querido, nesse momento sublime e glorioso de oração, eu venho aqui, meu Pai querido, com essa palavra, meu Deus, meu Pai. Ó Deus querido, acabada de ser lida pela boca do homem, meu Pai, mas que é o Senhor, meu Pai querido, que tem nos dado a direção, a sabedoria, o entendimento e o discernimento, meu Pai. Senhor, eu peço, Senhor, que nos ajuda, meu Pai, a discernir, meu Pai querido, Deus Santo, a Tua palavra, meu Pai, nos ensinando o caminho da verdade, meu Pai. Fala conosco aqui essa noite, meu Pai, não aquilo que viemos buscar, mas o que o Senhor tem a dizer para cada um de nós, meu Deus. Deus querido, Deus santo, Deus amado, Senhor, que o Senhor venha confirmar, meu Pai, a verdade, meu Pai, a Tua palavra é a verdade, meu Pai, nas tábuas de carne do nosso coração, e não nos deixe, meu Pai querido, cair em tentação. Livra-nos, meu Pai, de todo mal, meu Pai. Ó Deus querido, confirma, meu Pai, a vitória do Senhor sobre a nossa vida. Confirma essa palavra que eu te peço, te pedimos, e venhamos agradecer desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode desocupar as suas mãos e exaltar o Senhor. Glória a Jesus, cantamos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quarta carta à igreja de Tiatira. O anjo da igreja de Tiatira escreve isto. Aleluia, escreve. Isto diz o Filho de Deus. Aleluia, glória a Jesus. O Filho de Deus, que é Jesus Cristo, né, irmãos? Glória a Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente. Glória a Jesus, aleluia.
A palavra do Senhor que vem nos falar, irmãos. O Senhor vem dizer para nós que conhece as nossas obras e o nosso amor, ou seja, a nossa caridade, conhece o nosso serviço, conhece a nossa fé e a nossa paciência, e que as nossas últimas obras, aleluia, são mais do que as primeiras. A igreja de Tiátira, glória a Deus, que o Senhor vem mostrando para nós aqui, que é uma igreja que veio crescendo, que veio trabalhando, incansavelmente para Cristo. Glória a Deus, uma igreja que a cada dia procurava a mais e mais fazer as coisas para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aqui quando a palavra nos fala dos olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao latão reluzente, glória a Deus, aleluia, é o poder, que o nosso Deus tem. Glória a Jesus, os pés como latão reluzente, eu busquei mais a fundo acerca disso, e fala que é os pés, o poder do Senhor, que Ele tem o poder, aleluia, de esmiuçar todo aquele que não faz o que agrada a Ele. Glória a Deus. E aqui, irmãos, a igreja de Tiátira é uma igreja, como eu estava dizendo, glória a Deus, que veio crescendo. E quanto mais passava o tempo, mais buscava fazer a obra do Senhor. Por isso o Senhor vem falar que conhece as obras, a caridade, o serviço, a fé, a paciência, e que as últimas obras, ou seja, as obras praticadas agora, são maior do que as que foram praticadas no passado. Ou seja, uma igreja que busca a evoluir, na presença de Deus. É uma igreja que a cada dia, glória a Jesus, ela busca, aleluia, fazer mais a vontade do Senhor. Mas o Senhor vem aqui repreender. Irmãos, é uma igreja que também, como as demais que nós lemos aqui, aleluia, nas demais cartas, aleluia, que praticava também coisas que não agradavam ao Senhor, Glória a Jesus, aleluia. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, glória a Deus, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Glória a Deus, aleluia. Jezabel, nós sabemos, irmãos, que Jezabel no passado, aleluia, ela era uma pessoa usada, uma mulher usada, aleluia, que mandava matar os profetas, irmãos? Então nós sabemos, aleluia, glória a Jesus, grande Deus, que o Senhor repreende justamente por isso, irmãos, porque aceita, aleluia, muitos estão, irmãos, entre nós e aceitando uma doutrina errada, uma doutrina, aleluia, uma palavra errada, estão ministrando aquilo que não agrada a Deus para agradar os homens, mas tem, irmãos, desagradado a Deus, tem ensinado, irmãos, as coisas erradas, a participar da idolatria, daquilo que é sacrificado a demônios, que é sacrificado a Satanás e que não agrada a Deus. Nós vemos a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, aleluia, no capítulo 21, no versículo 25, irmãos, eu fiz um breve resumo aqui que nos fala, glória a Jesus, porém ninguém fora como, aleluia, fora como Acabe, que se vendeu, aleluia, por favor, aleluia, para fazer o que era mal. Acabe se vendeu para fazer o que era mal diante de Deus, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então, irmãos, é o que eu sempre falo, irmãos, se vier alguém, a própria Bíblia diz, mesmo que venha um anjo do céu e anuncie outro evangelho que não seja esse, irmãos, que seja anátema, que nós não venhamos crer naquilo e nem praticar, Irmãos, aqui a palavra vem dizer, irmãos, para você ver que Satanás, ele usando aqui Jezabel, aleluia, ela incitava a Acabe a fazer as coisas que não eram agradáveis a Deus. Ou seja, ele fazia para agradar a Jezabel. Ela induzia a ele a fazer coisas erradas. E assim, irmãos, tem sido também na nossa vida com Deus. Muitas das vezes, servos, pessoas que se dizem servos e servas de Deus, nos incitam a fazer coisas que são erradas. E nós vemos que na palavra está condenando, a palavra está condenando aquele tal ato, e a gente insiste em falar, não pode fazer, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí, glória a Deus, não tem importância. Mas, irmãos, a palavra nos mostra
que Deus tem contra esse tipo de pessoas, mas tem contra ti que toleras. Por isso, irmãos, quando o pecado entrar no nosso meio, quando vier alguém dizer aquilo que não está conforme a palavra de Deus, irmãos, a gente também não tem que aceitar isso não. Nós temos, que repreender. Glória a Deus, porque senão o Senhor vai cobrar de nós, Glória a Jesus, aleluia. O livro de Atos, capítulo 15, versículo 20, ele vem nos dizer: abstenham das contaminações dos ídolos e da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Irmãos, aqui vem falar dos sacrifícios, que aqui essa mulher, glória a Deus, Satanás ensina e engana os meus servos, que se prostituam e que comam das coisas que são sacrificadas aos ídolos, carne sufocada, do sangue, prostituição, glória a Deus. No livro de Atos 15 também fala da fornicação, e o Senhor vem falar para nós, nesse livro de Atos, que nós faremos bem, irmãos, se nós guardarmos e não fazer essas coisas, porque nós estamos vendo aqui que o Senhor, Ele nos repreende por conta disso, Glória a Deus. No versículo 21, o Senhor vem dizer para nós, irmãos, o Senhor, Ele é longânimo conosco, Ele é benigno conosco, Ele vem nos dizer que deu tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Prostituir é o quê? Fazer aquilo que é errado, contra a palavra do Senhor. Dei tempo, mas não se arrependeu. E nós temos que buscar, irmão, o Senhor tem dado tempo para nós. Apocalipse 9, 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. O Senhor fala bem claro conosco, irmãos. Aleluia. E não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. O Senhor vem falar conosco claro, irmãos. Mostra para a gente tudo o que nós devemos e o que não devemos fazer. O que devemos colocar na nossa vida e o que não devemos. Aleluia. O Senhor tem dado tempo para nós, irmãos, para a gente se arrepender, para a gente largar, glória a Deus, a nossa cobiça, a cobiça da nossa carne, largar o nosso eu. Não é fácil, mas é prazeroso a gente ver que a gente está lutando para agradar, fazer a vontade de Deus. Nós nunca vamos ser perfeitos, porque a palavra diz que Deus olhou do céu para a terra e não achou justo sequer. Mas nós vamos lutar pela justiça, pela verdade do Senhor sobre a nossa vida. Porque senão, irmãos, vamos exaltar a Deus. Glória a Jesus. No versículo 22, o Senhor vem falar para nós, irmãos: eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem. Aqui, irmãos, o Senhor vem falar para nós, que porá sobre uma cama, ou seja, permitirá, irmãos, enfermidades sobre todo aquele que adultera. Passará tribulação, passará dificuldade, porque, mas Deus está querendo que eu passe? Não, Ele permitiu, porque Ele tem dado a oportunidade de a gente se arrepender, a gente analisar a nossa vida, largar aquele erro que nós cometemos, largar a idolatria, largar a vaidade, porque aqui, irmãos, nós lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 9, versículo 20, aqui fala da idolatria, irmãos, como já disse, que às vezes a pessoa acha que idólatra é somente aquele que idolatra as imagens feitas pelas mãos dos homens, mas não é. Os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Mas aqui fala de ouro, de prata, irmãos. Aqui fala, glórias, muitas das pessoas têm idolatrado a riqueza dessa terra, cordão, brinco, cera, dinheiro, tem idolatrado isso, irmãos. E o Senhor não quer que nós venhamos idolatrar esse tipo de coisa, idolatrar, adorar a Deus, porque Ele é o único que pode nos livrar. E se a gente não se arrepender, irmãos, por isso, eu estava lendo no livro de Josué, eu esqueci de marcar aqui, então eu não lembro aonde está. Mas no livro de Josué, se não me engano, no capítulo 7, fala, irmãos,
Jacã, glória a Deus, aleluia. A palavra nos diz, irmãos, glória a Deus, por isso que a gente não pode fazer as coisas que não agradam ao Senhor, glória a Deus, aleluia. A gente vai passar luta, vai passar tribulação, irmãos, a gente roubar a Deus, como ali nos diz da ladroice, né? Glória a Deus. Quando Deus descobre, Ele permitiu ali que aquele homem ele fosse apedrejado pelo povo. E por que tem acontecido, irmãos? Às vezes a gente vê no nosso ministério, ou demais ministério, que fulano morreu de uma morte trágica. Irmãos, o Senhor tem mostrado para nós: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O Senhor tem mostrado para nós, irmãos, tem usado aí, tem vidas padecendo, até mesmo na igreja. Eu não vou falar de outras igrejas, eu vou falar no modo geral, igreja. No geral, nós temos visto que tem pessoas que têm tido mortes trágicas, enfermidades aí, que para o homem está fazendo de tudo e está sendo incurável, está indo na igreja, e está sendo incurável. O Senhor está permitindo, irmãos, porque a gente não está se arrependendo. E o Senhor permite que aconteça na vida do nosso irmão, para que nós venhamos ver: opa, então peraí, está acontecendo isso com ele, eu sei que ele faz isso, aquilo, aquilo, outro, então eu não vou fazer. A gente tem que tomar, irmão, um testemunho e reter aquilo que for bom para a nossa vida, porque aqui o Senhor está falando: e ferirei de morte aos seus filhos. Aos filhos de quem? Aos filhos aqui de Jezabel, que fazem essas más obras, que praticam essas más obras. Para que o quê? Para que todas as igrejas saibam que eu sou o Senhor, que sonda os rins e os corações. Deus sabe de tudo, irmãos. Às vezes a gente não fala para o nosso irmão, passa perdendo, pai, isso aí, irmão, mas por dentro está com aquele ódio. Nossa, se eu pudesse eu matava. Às vezes não dá nem vontade de cumprimentar aquele irmão. Deus conhece o coração, irmãos. Então a gente está fazendo aquilo que não agrada, né, a Ele. E nós temos que buscar a mudança. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiátira, a todos quanto, aleluia, não tem, glória a Deus, aleluia, esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Porque, irmãos, nós que buscamos conhecer as coisas de Deus, por que a palavra fala, irmãos, que a gente tem que meditar nessa palavra de dia e de noite? A gente tem que aprofundar, irmãos, aqui nas coisas de Deus, na palavra de Deus, buscar conhecer o amor de Deus para conosco na nossa vida, porque assim, nós conhecendo, irmãos, o amor de Deus, nós não vamos praticar essas coisas erradas aqui, as quais o Senhor tem repreendido, as quais Ele está falando conosco. Por isso que a gente tem que buscar fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Coríntios, capítulo 10, vamos ler do versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não venha sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Né? Deus não dá o fardo maior do que a gente pode suportar, né, irmãos? Às vezes a gente passa por muita coisa, glória a Deus, aleluia, porque a própria palavra nos diz, né? Tentação, senão humana. Nós somos tentados, irmãos, pelos nossos erros, né? Pelo erro, pela vontade da nossa carne, né? Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele nos dá o escape. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, Ele vai nos dar o escape. E Ele não nos colocará, irmãos, outro fardo, outra carga, porque Ele já sabe o que nós temos passado aqui na terra. Ele sabe do nosso amor. Aqui, como a igreja de Tiátira, irmão, nós também temos que lutar para cada dia a gente lutar para fazer mais e mais para o Senhor, para que as nossas obras de hoje elas sejam maiores do que o passado, e não o contrário. Nós não devemos cair naquela parte da Bíblia onde fala, irmãos, Mateus 24, 12, que por se multiplicar o amor de multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não, irmãos, nós temos que lutar para combater a iniquidade, para diminuir o pecado da nossa vida, o nosso amor aumentar, assim como a igreja de Tiátira aqui. Ela foi repreendida somente por quê? Porque aceita, irmãos, ali no meio, né,
glória a Deus, coisas que não agradam a Deus. E isso nós temos que combater. Mas essa parte aqui, irmãos, nós temos que buscar que as nossas obras de hoje, elas sejam maiores, as de amanhã sejam maiores do que as de hoje, e assim, sucessivamente. Para quê? Para que nós venhamos agradar ao nosso Deus. Glória a Jesus. Mas o que tendes, retende até que eu venha. Irmãos, a gente tem que perseverar até o fim, né? Glória a Deus. Mateus 24:13 nos fala que o que perseverar até o fim será salvo. Então a gente tem que reter, irmãos, o que nós temos é o que? Jesus na nossa vida. Glória a Deus, ter força, buscar a força de Deus e reter a força, a graça, o entendimento da palavra que nós aprendemos até aqui, irmãos, é lutar, glória a Deus, para aprofundar mais na palavra de Deus e não nas coisas do diabo, nas coisas erradas, porque tem muitas pessoas que estão aprofundando nas profundezas do diabo, nas coisas erradas, naquilo que não é lícito. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha para você ver, irmão, quanto que vale a pena a gente ser fiel a Deus, né? E com vara de ferro os regerá, e serão quebrados como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Glória a Jesus. Irmãos, a gente fazer a vontade do Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nos dá autoridade, irmãos. É lógico que isso é gradativamente, né? O Senhor nos entrega a cada dia, você vai esforçando, e o Senhor vai colocando autoridade dentro da sua vida, você vai conseguindo repreender o seu lar, a sua família, tirar o erro de dentro da sua casa, tirar a maldição de dentro da sua casa. O seu vizinho que levantava contra você, o Senhor pesa a mão sobre a vida dele, glória a Deus, para te dar a vitória, para mostrar que não pode tocar naquele que faz a vontade de Deus, né? Porque a palavra diz, não toqueis. É uma coisa que eu já disse aqui, irmãos, e eu gosto sempre de estar repetindo. Tem muitos que falam, ai daquele que tocar. Não, a Bíblia não fala ai não, nós não somos intocáveis, porque senão eu vou me exaltar, vou achar que eu sou o Todo-Poderoso e vou sair pisando na cabeça de qualquer um. Né? A Bíblia fala, não toqueis nos meus ungidos. Mas o ungido de Deus não é aquele que está na igreja, não é aquele que está pregando, mas sim aquele que está fazendo a vontade de Deus, que está rejeitando o mundo, rejeitando o pecado, rejeitando as fábulas, as palavras malditas, mal pronunciadas, as palavras torpes, né? Colocando diante dos seus olhos aquilo que não agrada a Deus. Amém, irmãos? O Senhor vem falar conosco, irmãos, e aqui no versículo 28, irmãos, tem uma parte que, quando eu meditei, eu achei muito interessante. Nós fizemos tudo isso aqui, irmãos, rejeitarmos a idolatria, vaidade, prostituição, fornicação, tudo que nós já estamos, entre aspas, cansados de saber. A gente erra, irmãos, por conta própria, por ignorância nossa, porque nós sabemos o caminho certo. E se nós rejeitarmos isso tudo, irmãos, nós receberemos a estrela da manhã. Glória a Deus. A estrela da manhã é Jesus Cristo. Nós teremos Jesus na nossa vida. Glória a Deus. Amém? Vamos exaltar. Glória a Jesus. Aleluia. Nós receberemos Jesus, irmãos. Nós sabemos que quando Jesus chega na nossa vida, tem tudo de melhor, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Nós teremos, irmãos, a direção. Nós viveremos uma vida de verdade, firmadas em Cristo. E nós teremos vida, glória a Deus, concedida, pelo nosso Deus. No livro de João, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Está vendo, irmãos, o quanto é bom ter Jesus na nossa vida. Negar esse mundo, as coisas desse mundo, as vaidades, as pinturas, aleluia, as coisas que não agradam a Deus, a televisão, o divórcio, a política, um pouquinho de fermento, irmãos, não vou falar só das coisas grandes, não. É daquele pouquinho, glória a Deus, aleluia, que não agrada a Deus, que entra as coisas grandes, Mas se nós fazermos isso, nós receberemos Jesus na nossa vida. Nós entraremos por Ele, irmãos, que é a porta, sairemos do outro lado e teremos pastagem, teremos alimento, tanto físico quanto espiritual.
teremos a abundância do Senhor na nossa vida e teremos também a bênção de Deus no nosso lar, né, na nossa família. Aquela pessoa que tanta gente clama pela transformação, glória a Deus, aleluia, pela fé em Cristo, nós vamos alcançar fazendo a vontade dele. E mais uma vez aqui, irmãos, o Senhor vem nos dizer, como no final aqui, glória a Jesus, de quase todas as cartas que nós já lemos aqui, o Senhor nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas não somente ouvir, irmãos, porque às vezes a gente escuta, mas a gente não dá crédito à palavra do Senhor. A gente escuta, mas não dá lugar para Deus agir na nossa vida. E isso o Senhor vem nos exortar, irmãos. Então vamos lutar, irmãos, porque aqui o entendimento que eu tirei dessa palavra, irmãos, aquele que faz a vontade de Satanás, que tolera Jezabel, ele terá sobre a sua vida tribulação e morte, luta e morte espiritual, e também morte física, porque aqui, né, o Senhor nos diz: e eu ferirei de morte a seus filhos. Glória a Deus, aqueles que fazem a vontade do diabo. Mas, irmãos, aquele que faz a vontade de Deus terá aqui, como nós acabamos de ler no versículo 28, terá, glória a Deus, a presença de Deus, a presença de Jesus, a estrela da manhã sobre a sua vida, e terá também, irmãos, como nós vimos aqui nos versículos acima, glória a Jesus, aleluia, no versículo 26, teremos o poder sobre as nações. Teremos, irmãos, a força de Deus na nossa vida para vencer aquele que levanta contra nós. Mas para isso, irmãos, a gente tem que lutar, né? A gente tem que ouvir a vontade de Deus e lutar para fazer aqui o que eu já falei e repito, o que a igreja de Tiátira fazia. Glória a Deus. Lutar para a cada dia mais e mais fazer a vontade de Deus. Aonde você falou com uma pessoa de Jesus acerca de Cristo, dessa palavra, hoje você luta para falar com duas. Uma simples vez que a gente vai na rua, irmãos, quantas pessoas que a gente não passa ali na rua, se a pessoa nem te cumprimenta, você passa também, não cumprimenta, também não vão cumprimentar ela não. Não passa perto dela e fala para ela assim: olha, eu estou fazendo mal, irmãos, está até comigo lá em casa, eu estou imprimindo mais, a tinta lá da igreja acabou, eu estou fazendo os folhetins de evangelismo, eu vou entregar para os irmãos aqui que quiserem. Porque para onde a gente vem na rua, passa perto de um, só abrir a boca aqui, ó, deixa eu entregar esse convite aqui, você comparece o endereço está aí, vai lá em nome de Jesus, Deus tem uma bênção para te entregar, mano. Só isso, irmãos, que a gente precisa de fazer. Ontem eu saí com um monte lá da igreja de Barbacena que eu fiz, dei um pouco para minha irmã, tem um irmão lá que está me pedindo sempre, e eu já entreguei para ele um tanto assim de folhetim, ele está pedindo, eu estou fazendo e recortando em casa. Isso é o quê? É porque sabe que tem bênção de Deus, para Deus nos entregar. Então a gente tem, irmãos, que repreender o diabo e a cada dia tentar multiplicar, glória a Deus, aleluia, na obra do Senhor, né? Irmãos, foram essas as palavras que o Senhor me deu essa noite, né? Glória a Deus, o que eu não pude falar, porque eu não soube expressar, que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais forte, glória a Deus, sobre a vida de cada um aqui, amém? Vamos exaltar o Senhor, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2, glória a Jesus.